Amém? Então abre a palavra de Deus comigo em Romanos 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, irmãos, todos nós somos chamados, predestinados, para sermos conforme a imagem do Filho, conforme a imagem de Jesus Cristo. O fim, para todos nós, o propósito final que Deus tem para mim e para você, é glorificar a Ele, se tornar parecido com Cristo, é ser como Cristo. É para isso que Deus nos criou, para que nós tenhamos um corpo de glória, para que nós sejamos igual à imagem do Filho. Amém? Você foi chamado para isso, irmão. Eu fui chamado para isso. O problema, irmãos, é que hoje muitos de nós temos dificuldade em refletir a imagem de Cristo e se revelar, assim, demonstrar essa imagem de Cristo, porque muitos de nós hoje ainda, irmãos, estamos um pouco perdidos, um pouco atrapalhados com a nossa própria imagem. Às vezes nós estamos muito preocupados, irmãos, em mostrar quem nós somos, do que quem Cristo é de verdade. A psicologia, livros de autoajuda, entre várias outras coisas, eles ensinam muitas vezes a essa busca do autoconhecimento, essa coisa do conhecer a si mesmo. E ensinam que quando você conhece a si mesmo, de alguma forma você pode ser transformado, você pode ser mudado. O problema, irmãos, é que nós às vezes estamos tão preocupados com a nossa imagem, com aquilo que nós queremos mostrar para os outros, com aquilo que nós queremos que os outros vejam em nós, que não estamos refletindo a imagem que Cristo gostaria que nós refletíssemos. Amém? Nós devemos refletir a imagem dele. Nós somos predestinados, chamados, criados, escolhidos para isso, para que as pessoas vejam Cristo através da nossa vida. Mas talvez hoje nós não temos sido como um espelho que reflete uma imagem. Talvez hoje a gente está mais para aquela lata de Nescau, quando você tira o papel e tenta se espelhar, você só vê uma imagem meio borrada, você não consegue se ver de fato como você de fato é. E Jesus está nos chamando para refletir a imagem dele. É isso que ele espera de todos nós. Mas então, como é que nós nos tornamos conforme Ele? E acredite, irmãos, Deus vai fazer você se parecer com Ele, de um jeito ou de outro. E como que nós podemos hoje, então, buscar isso? A nos tornarmos cada dia mais parecidos com Cristo. A palavra de Deus diz em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando nós temos a mente de Cristo, quando a nossa mente é renovada, quando Jesus entra na nossa vida, quando nós chamamos Ele para entrar na nossa vida, a nossa mente já é transformada. Essa mudança de mente, ou metanoia, como muitos conhecem, irmãos, nada mais é que o arrependimento que o Espírito Santo produz em nós. Aquilo que era normal, que era natural para você, antes de conhecer a Cristo, agora deixa de ser. Aquilo que para você antes talvez não tinha problema nenhum, agora começa a incomodar. Eu usei como exemplo, irmãos, eu falar palavrão. Antes de conhecer a Cristo, eu convivia, eu trabalhava com pessoas que falavam muito palavrão. E eu também falava muito palavrão, era feio demais, irmão. Pensa numa coisa feia. Mas era normal, não me incomodava, porque todo mundo falava. Era só o que se ouvia, então aquilo não me incomodava, era natural. Mas quando Cristo entrou na minha vida, quando eu conheci Jesus, e Ele entrou na minha vida, irmãos, ninguém precisou me dizer que aquilo era feio. Alguma coisa dentro de mim começou a me incomodar, e eu falava, meu Deus, isso está me incomodando, as pessoas falando palavrão, não era mais natural para mim. Eu não conseguia mais falar palavrão. Deus começou a mudar isso em mim, porque isso me incomodava também. Ah, pastora, que exemplo bobo. Talvez seja bobo, mas eu só estou dando um exemplo para você entender o que é uma renovação de mente. Quando Cristo entra na nossa vida, aquilo que antes era normal não é mais. Então tem atitudes que antes no mundo era normal para mim. Quando eu conheci a Cristo, deixou de ser. Deus já começou a me transformar, então a partir do momento que eu convidei Ele para entrar na minha vida. Então você tem uma renovação na mente, porque Ele quer que você tenha a mente dEle, que você tenha a mente de Cristo. E existe uma outra forma também de sermos transformados conforme a imagem do Senhor. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18. Diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então esse versículo que eu li, o que significa? Eu vou explicar para você. Diz assim:
com o rosto descoberto. Como um espelho, eu reflito a imagem do Senhor. Quando eu contemplo Ele, eu reflito a imagem dEle. E todas as vezes que eu reflito a imagem dEle, eu sou transformado de glória em glória. Então, quanto mais você reflete ao Senhor, mais você é transformado de glória em glória. Só que para refletir a imagem do Senhor, é necessário que você contemple a Ele. E é dessa forma que nós seremos transformados. A primeira forma, então, é uma mudança de mente. A segunda, com o rosto descoberto. Quando nós tiramos o véu do rosto. A palavra de Deus diz, irmãos, sobre 2 véus. O primeiro véu é o que existia no tabernáculo, que separava a presença de Deus do resto do templo, do Santíssimo. E esse véu, ele representa a lei. Não era qualquer um que poderia se aproximar de Deus. Havia um véu que separava. E há um segundo véu, que é o que Moisés cobria a face todas as vezes que ele falava com Deus, e o rosto dele era cheio de glória, uma glória tão grande que as pessoas nem podiam enxergar, não poderiam ver direito. E aí ele cobria o rosto dele com um véu. E eu queria que você abrisse 2 Coríntios 3, no versículo 13, diz assim: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Então a glória de Deus resplandecia no rosto dele. O problema, irmãos, é que aquela glória ela era transitória. E Moisés acabou que meio sendo hipócrita, porque é isso que a lei faz com as pessoas. Torna as pessoas hipócritas. Moisés, ele andava com aquele véu no rosto dele, para que as pessoas não percebessem que a glória já tinha ido embora, porque ela era transitória. Então primeiro ele cobriu, porque as pessoas não conseguiam enxergar aquela glória. Mas depois ele não tirou, para que as pessoas não percebessem que a glória já tinha ido embora. Então o que representa esse véu que Moisés usava? É a lei, irmãos. E o que é a lei? A lei é tudo aquilo que eu ou você faz para tentar alcançar o favor de Deus. E nós já entendemos que não é a lei que nos faz alcançar o favor de Deus, e sim a contemplação da glória de Deus, e sim Cristo em nós. Não tem a ver com quem nós somos ou o que nós fazemos, e sim com quem Ele é. A lei, irmãos, você viver na lei é você achar que se você cumprir os mandamentos mais do que o outro, você é melhor do que o outro. Mas Cristo não, Ele disse: eu morri por você e morri por você também. Para mim vocês são iguais. É isso que a graça de Deus faz com a nossa vida, irmãos. O problema é que nós ainda insistimos em andar com esse véu no rosto. Esse véu que não nos deixa enxergar a glória de Deus. Coloca um véu na frente do espelho que você tem lá na sua casa, irmão, para ver se você vai refletir alguma coisa no espelho. Não vai refletir nada. Então, se nós precisamos refletir algo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é retirar esse véu da frente do espelho que somos nós. Toda a máscara, irmão, e não essa máscara de pano que você está no rosto. Não tire em nome de Jesus por nada, amém? Mas as máscaras que nós usamos muitas vezes, irmãos, para esconder o que há de verdade no nosso coração. As máscaras que muitas vezes nós colocamos para fingir ser alguém que nós não somos, simplesmente para ser aceitos pelos outros. Principalmente quando a gente é crente, irmão. Porque ele pensa: agora eu estou indo na igreja, as pessoas precisam enxergar que eu sou diferente. E muitas vezes, irmãos, é isso que a lei faz com a gente. Em vez de mudar a gente de dentro para fora, quer mudar de fora para dentro. E aí as pessoas olham para você e a imagem é linda. Mas é aquilo que Jesus chamava de sepulcro caiado. Por fora, uma lindeza, mármore, mas por dentro a podridão. Então, para nós refletirmos a glória de Deus, irmãos, é necessário que a gente tire essa máscara. A máscara da lei. A máscara do fingimento, das mentiras que muitas vezes nós tentamos contar para nós mesmos a fim de se enganar e enganar os outros também. E enquanto eu pensava nessa pregação, à tarde, irmãos, que eu estudava, eu me lembrei de algo. O dia, irmãos, que eu tirei o véu do meu rosto diante de Deus para contemplar a glória dele, foi o dia que ele nos separou, que ele separou eu e o Juliano para o ministério. Nós estávamos num retiro de líderes, 3, 4 anos atrás, eu não sei. E eu me lembro que o pastor Ronaldo ministrou esse versículo. Ele falou sobre isso, e ele falou sobre nós tirarmos os véus e tal, e as máscaras. E aí eu lembro que na hora que o Espírito Santo começou a falar muito forte comigo, porque eu servia a Deus, eu fazia as coisas para Deus, mas tinha muitas coisas no meu coração que eu ainda não tinha deixado de lado. Que talvez eu falasse com a boca, mas dentro de mim ainda não era uma realidade. Eu ainda tinha muito amor pela vida que eu tinha muito amor pela profissão que eu tinha muito amor por aquilo que eu queria ser, não por quem Cristo queria que eu fosse. Eu tinha uma profissão que eu gostava demais, e quando eu olhava eu pensava: eu quero ser gerente,
Eu era compradora pleno, eu pensava, logo eu vou ser sênior, depois eu posso ser coordenadora, depois eu posso ser gerente. E era isso que eu pensava. Então todas as vezes que eu dizia, Senhor, não existe nada mais importante que você na minha vida, era mentira. Porque se naquela época alguém falasse pra mim, você vai ter que abandonar tudo isso daí para servir a Cristo, eu não ia abandonar, isso era uma luta dentro de mim. Quantas vezes eu deixava de fazer as coisas para Deus por causa de algo que era profissional ou algo que poderia produzir em mim um crescimento profissional. Eu amava quem eu queria ser e eu lutava por aquilo. No dia que o pastor Ronaldo pregou sobre isso, eu lembro que isso começou a queimar dentro do meu coração. Eu lembro que eu e Juliano, naquele momento a gente se jogou no chão, eu lembro que a gente começou a chorar, eu e ele. E eu lembro que eu comecei a falar isso para Deus. Eu falei, Senhor, a verdade é que eu amo demais a minha vida. E eu comecei a tirar o meu véu, tudo aquilo que me impedia a contemplar a glória dele. E aí eu lembro que o pastor Ronaldo disse assim, pastora Mazilda e pastor Josi, vocês podem vir aqui na frente, que eu quero que vocês orem pelo Juliano e pela Cristiane. Só que, irmão, eu tava deitada no chão, eu não vi nada. Eu pensei, eita glória, ele descobriu que eu tenho um véu, né? Eu pensei, alguma coisa, Deus revelou para ele alguma coisa. Aí naquele momento eu pensei que estava todo mundo chorando e que estava todo mundo sentindo a mesma coisa que a gente estava sentindo. E a pastora Mazilda veio e ela me abraçou, o pastor abraçou o Juliano. E eu lembro que quando ela me abraçou, eu comecei a chorar e eu comecei a falar isso para ela. Eu ainda amo demais a minha vida. Eu falava para ela, eu não estou disposta a abrir mão de nada. Eu falei, e comecei a falar e até hoje, irmãos, eu chorava tanto que eu acho que ela não entendeu nada do que eu falei. Mas eu falei, eu sei que eu falei. E eu lembro que eu chorava e o Juliano chorava, e tava nós dois largados no chão. E o pastor Ronaldo disse assim, Cristiane e Juliano, hoje Deus está separando vocês dois para o ministério, por causa do amor que vocês têm pelas pessoas. E aí, irmãos, eu fiquei pensando, eu tô aqui contando, tirando meu véu, falando do problema que eu tenho de largar a minha vida. E aí hoje Jesus me separa para o ministério, como assim? Mas naquele momento nem sabíamos o que Deus estava fazendo, mas cremos naquela palavra. Irmãos, eu penso que naquele momento, quando eu tirei a minha máscara, e eu tô falando aqui pra você resumidamente, porque teve muita coisa que eu tive que falar diante de Deus e falar pra Deus quem eu era de verdade. Naquele dia, Deus começou a transformar a minha vida. Deus começou a me transformar em quem Ele queria que eu fosse. Então, quando você tira suas máscaras diante de Deus, quando você tira a lei, quando você tira aquelas mentiras que você conta pra você mesmo, Deus começa a transformar a sua vida. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer para refletir como espelho a imagem do Senhor é retirar o véu da nossa face. Amém? Sabe quando os irmãos sobem a serra e deles pegam um espelhinho e deles refletem aquele espelhinho assim, eles viram assim para o sol e dá um flash de luz para cá? Alguém já viu? Né? Esse espelhinho que muitas vezes quando a gente vira para a luz do sol e aquela luz é refletida em outro lugar, esse espelho somos nós. Quando nós contemplamos a glória de Deus, quando nós estamos direcionados da onde vem a luz, nós acabamos refletindo essa luz. É esse tipo de espelho que Deus quer que nós sejamos, sem nenhum véu na frente. Aí eu pensei, eu achava alguma coisa na internet, e aí eu vi uma cidade, irmãos, na Noruega. Eu não sei exatamente o local, exatamente como que é, mas é uma cidade que ela fica no meio de muitas montanhas, assim, ela é rodeada por montanhas e a cidade é muito escura. Parece que está nublado o tempo todo, porque não pega sol ali, porque a cidade fica muito abaixo daquelas montanhas. O que eles fizeram então? Eles pegaram e colocaram 3 espelhos enormes no alto da montanha, para que a luz do sol fosse refletida através daquele espelho na cidade. É assim que nós temos que ser. É esse tipo de espelho que eu e você precisamos ser. Então não tem a ver, irmãos, com aquela mudança que nós tentamos produzir em nós para mostrar para os outros. A imagem que nós tentamos muitas vezes mostrar para as pessoas. E sim o que Cristo reflete através de nós. E todas as vezes que eu como espelho contemplo a luz do sol, que eu contemplo a luz de Deus, eu reflito essa luz também. É isso que Deus está te chamando, é isso que Deus está querendo fazer na sua vida. Então toda transformação ela é de dentro para fora e é Cristo quem promove. Só que todas as vezes que você tira o véu, você pode mostrar a luz de Deus. Com véu, irmãos, ninguém pode fazer isso. Com máscaras, ninguém pode fazer isso. Uma outra coisa que nós precisamos fazer é contemplar então ao Senhor. E muitas vezes tem muitas distrações, coisas que nos impedem de contemplar somente a glória de Deus. Lá em Mateus 17, do 1 ao 8, a Bíblia nos conta, irmãos, quando os discípulos subiram, Jesus levou alguns discípulos com ele no monte, e lá Cristo se mostrou glorificado, mostrou para eles o seu corpo de glória.
E no momento em que ele faz isso, aparece também Moisés e Elias com o corpo glorificado, com o corpo de glória, e se revela aos discípulos. E aí uma voz diz: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Deus disse isso, esse é meu filho amado, Jesus. E aí o que Pedro diz? Vamos fazer uma tenda aqui para Jesus, para Moisés e para Elias. Deus estava dizendo: esse é meu filho amado, olha para ele, é ele que eu amo. Mas não, ele se perdeu olhando para a lei e para os profetas, porque Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Então todas as vezes que você olha para homens, todas as vezes que você olha para você deixa de contemplar Cristo glorificado, você deixa de contemplar a glória de Deus. E era isso que Deus estava querendo naquele momento, que eles vissem a Cristo, que eles contemplassem a Cristo. Cristo estava se revelando e se mostrando para eles glorificado. E o que é a glória de Deus, irmãos? Glória é toda a revelação e a manifestação de quem Cristo é, daquilo que Cristo fez. Então todas as vezes que eu olho para quem Ele é e para aquilo que Ele fez, eu estou contemplando a glória dele. O problema, irmãos, é que nós nos distraímos facilmente, olhando, irmãos, para a lei. E eu tenho brigado muito sobre isso. Eu falei essa semana mesmo com uma pessoa sobre isso, irmãos. Que toda a igreja se sente tentada, irmãos, a tirar Jesus do centro. E nós precisamos colocar Jesus no centro todo o culto. Nós precisamos colocar Jesus no centro das nossas vidas. Jesus não pode sair do centro. Mas quando que tira Jesus do centro, pastora? Quando a gente coloca homens. Quando eu digo pra você o que você tem que fazer pra ser salvo, eu tô tirando Jesus do centro. Se eu pregar os mandamentos e eu falar pra você que se você cumprir os mandamentos, você é salvo, eu tô tirando Jesus do centro. Sabe por quê? Porque eu tô dizendo que Jesus Cristo não fez nada na cruz do Calvário. Então tem igrejas fazendo isso sim, irmãos. Todas as vezes que eu prego Jesus e mais alguma coisa, eu estou dizendo que Cristo não é suficiente para perdoar, que Cristo não é suficiente para salvar. Cristo é suficiente, Ele é o centro. Todas as vezes que eu olho para mim ou que eu olho para você, eu vejo falhas. E vejo pessoas que não são capazes de cumprir todos os mandamentos todos os dias. E aí, irmãos, nós estaríamos perdidos. Então a transformação não é quando você cumpre o mandamento, é quando você olha para Cristo e entende que Ele já cumpriu tudo por você. E aí você olha para Ele e você fica parecido com Ele. A palavra de Deus diz no Salmo 115, no versículo 18, se eu não me engano, que nós nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Então quando você adora o Senhor, você se torna parecido com Ele. Mas quando você diz que você pode se salvar se você faz tudo direito, você não está adorando ao Senhor, você está adorando a si mesmo. E aí essas distrações, irmãos, que a lei produz em nós muitas vezes, ela faz a gente achar que a gente é melhor do que os outros. A gente acha que a gente pode julgar as pessoas porque cumprimos e fazemos as coisas melhores que os outros. E aí esquecemos que Cristo morreu por todos. E que diante dele somos todos iguais e que todos fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. A religiosidade, irmãos, produz muitas distrações em nós. Toda religiosidade faz a gente olhar para o homem, faz a gente olhar para a lei. E religião e cristianismo não é a mesma coisa, irmão. Não é. Ou você é cristão ou você é religioso. Você não pode ser as duas coisas. Tem uma coisa que Cristo combatia. Era a religiosidade. Porque a religião, irmãos, essa semana até compartilhei um vídeo no Facebook que fala sobre isso. O que é a religião? É tudo o que eu faço para conquistar o favor de Deus. É tudo o que eu faço para ter acesso a Deus. O cristianismo diz sobre tudo o que Cristo fez para que eu tivesse acesso a Deus. Amém? Então não tem a ver com o que nós podemos fazer, e sim com aquilo que Cristo já fez. Então para contemplar Ele, nós precisamos tirar as distrações. Às vezes, irmãos, há muitas distrações no meio gospel. Nós colocamos pessoas no centro. Nós pensamos que se fulano de tal pregar, a glória vai vir. Você nunca fez isso? Você tirou Cristo do centro, irmão. Porque se a gente for numa ministração do Fernandinho, aí a glória vem. O John e a Amanda cantam legal. Mas o Fernandinho é muita glória. Você tirou Jesus do centro e colocou o homem mais uma vez. É assim que funciona. Não, pastor, eu não me distraio. A gente se distrai sim se a gente não tomar cuidado, irmãos. A gente precisa olhar para Cristo. Contemplar a glória dele. Olhar para Ele. E aí sim vai existir uma transformação de dentro para fora. O que Jesus disse? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando Ele diz aprendei de mim, Ele está falando, olha para mim. Eu sou manso e humilde. Se você quer ser manso e humilde também, contempla a mim, olha para mim, você vai ficar como eu. E assim, irmão, você tem passado raiva. Sabe o que você tem passado raiva? Você está tendo os seus shows, as suas discussões, as suas brigas, onde você vai, porque você está olhando para as pessoas.
Contempla a glória de Deus e você vai ser manso como Cristo é. Deixa Deus transformar isso na sua vida. Talvez você não é humilde porque você tem olhado para si mesmo. E quando você olha para si mesmo, você se envaidece e se enche de orgulho. Mas quando você olha para Cristo, você vê alguém que é humilde. Alguém que servia. Alguém que amava. Eu não sei qual é a sua distração hoje, irmão. O que está impedindo você de contemplar a glória de Deus. Mas todos nós temos as nossas distrações das quais nós precisamos abrir mão. Talvez sejam os nossos pecados, os nossos vícios, eu não sei o que. Mas nós precisamos voltar e olhar para Jesus. Uma outra coisa, irmãos, que nós precisamos fazer para nos tornar parecido com Ele é parar de olhar para nós mesmos e olhar para Cristo. Quando eu olho para mim, quando você olha para você, o que você vê? O que você sente? Desânimo, porque você é limitado. Acusação, porque você ainda comete pecados. Condenação. Comparação, porque você sempre acaba achando que fulano é melhor do que você. E a maioria das suas frustrações, irmãos, é porque você está olhando para a pessoa errada. Quando você olha para você, você se frustra. Porque você pensa, fulano é tão bom, eu não sou como ele. Você se compara. Sabe por que você não quer ser um líder de célula? Porque você olha para você. E aí você se compara. Mas fulano é tão bom líder, fala tão bem, como é que eu vou ser um líder de célula se eu nem falo bem, se eu não sei nem falar direito? Como é que eu vou servir a Deus? Como é que eu vou fazer alguma coisa se eu não sei nem falar direito? Tá olhando para você, irmão. Se você olhasse para quem Cristo quer que você seja, você pararia com essa desculpa. Então, eu vi uma vez uma frase no Facebook que dizia assim: seja a melhor versão de você mesmo. Nós não estamos aqui para ser a melhor versão de nós mesmos. Nós estamos aqui para ser quem Cristo quer que nós sejamos. Não se preocupe em ser como ninguém, irmão. Não coloque alvos, não olhe para pessoas e fique pensando, eu quero ser que nem fulano. Sabe o que você tem que orar? Você tem que orar e falar, Senhor, eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja. Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. É essa pessoa que eu quero ser. Eu conheço e eu ouço pastores maravilhosos, irmãos. Se eu falar para você que eu nunca me comparei, eu estou mentindo. Mas no momento em que eu me comparei, o Espírito Santo já ministrou isso no meu coração. Não se compare. Hoje você é quem eu quero que você seja. Amanhã você vai ser outra pessoa, que é quem eu quero que você seja também. Porque nós somos transformados de glória em glória. Então não tem a ver com quem a pessoa é, e sim com quem Cristo quer ser em mim. Quem Ele quer que eu seja. E Ele quer que eu seja como Ele. Então não se compare, não olhe para você, olhe para Ele. Olhe para quem Ele quer que você seja e você não vai se frustrar. Porque você vai aceitar que hoje você é quem Ele quer que você seja. Eu não sou a mesma pessoa de ontem. Mas eu também não sou a mesma pessoa de amanhã. E nem de depois de amanhã. Porque todas as vezes que eu contemplo ao Senhor, eu sou transformada de glória em glória. A glória que Moisés tinha, irmão, era transitória. Ela ia embora. A glória que você tem não vai embora. Ela está dentro de você e ela é aperfeiçoada. Ela é transformada todos os dias. Pare de olhar para você, para aquilo que você não dá conta e olha para Jesus. Em nome de Jesus, faz isso logo, irmãos. E contemple a glória de Deus. Como que você mergulha na contemplação? Orando, suplicando, se entregando, se consagrando, adorando a Ele, falando para Ele quem Ele é na sua vida, chamando Ele para participar da sua vida. Eu estou assistindo uma série, The Chosen, alguém já assistiu? É uma série, irmãos, que fala de Jesus e de como Ele escolheu os discípulos, né? Eles acrescentaram alguma coisa que não está na palavra de Deus, irmãos, mas assim, nada que altere a história. Mas ainda assim é muito engraçado. Jesus chama Pedro para ser pescador de homens. Ele fala, larga suas redes que agora eu te tornarei pescador de homens. E aí Jesus sai andando na frente e as conversas deles atrás é sempre o mais engraçado, irmãos. Daí tá Pedro andando rapidinho ao lado de André. Aí um fala pro outro assim, mas eu não sei pescar homens. Eu só sei pescar peixe. Aí um fala assim pro outro, mas lembra que você não sabia pescar peixe também? Como que você aprendeu? A gente aprendeu olhando quem sabia fazer. A gente olhou os nossos pais e os nossos avós pescando e a gente aprendeu a pescar olhando eles fazendo. E aí os dois param assim, então vamos olhar e vamos ver como é que ele faz. E era engraçado que você percebe nessa série, irmãos, e eu imagino que era desse jeito mesmo. Jesus vai fazendo as coisas, vai fazendo milagres, ele está se divertindo no meio das pessoas e os discípulos ficam sempre prestando atenção em tudo que ele está fazendo, olhando como ele faz. E o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você?
Olha como Ele faz. Ele é amor. Ele é servidão. Ele é humildade. Ele é mansidão. Ele é tudo isso. Se você olhar para Ele, você também vai ser transformado como Ele. A cada dia você vai se tornar mais parecido com Ele, como um espelho. Você vai contemplando a glória dEle e você vai começar a refletir. Essa semana eu fui numa loja de brinquedo e foi muito engraçado que eu e a Juliana entramos naquela loja e enquanto o atendente, que era o dono, conversava e brincava com a gente, alguma coisa me disse no meu coração: esse homem é crente. Esse homem, ele é cristão. Sabe quando você sente alguma coisa diferente na pessoa, irmão? Né? E aí... Mas eu não perguntei, né? Vai que ele não era. Mas eu fiquei com aquele sentimento e o Juliano disse que ele teve o mesmo sentimento. Aí conversa vai, conversa vem, até que eu vi uns fantoches, né? Aí eu falei: qual o preço disso daí? Eu queria ver lá, Juliano, pro ministério infantil lá da igreja. Aí ele falou assim: ministério infantil? Aí eu falei: e contei pra ele dele: de qual igreja vocês são? Daí eu falei pra ele dele assim: eu também sou da igreja. Aí na hora eu achei engraçado, né? Eu falei: eu tinha certeza, né, no meu coração. Mas o que isso tem a ver? É uma pessoa de Deus, irmãos. Ele reflete a glória de Deus. Foi só entrar naquela loja para você sentir paz. Foi você conversar com aquele homem sobre brinquedo, você sentia paz. Por quê? Porque provavelmente é uma pessoa que contempla a glória de Deus e ele reflete lá no trabalho dele. Ele estava trabalhando, irmãos, e eu senti Deus na vida dele. Então é isso que Deus quer fazer com você. Quer te usar como um espelho para refletir a glória dele. Mas como é que você vai refletir a imagem dele? Quando você olhar para Ele, quando você contemplar a glória dEle, quando você orar, quando você clamar, quando você chamar Ele, quando você declarar palavras de amor para Ele, quando você adorar Ele. Isso é contemplar, é estar apaixonado. Já viu quem ganha um filho? Você nunca fica olhando, contemplando seu filho, irmã? Já viu seu filho dormir? Não tem coisa mais linda no mundo. Você fica ali olhando, meu Deus, que coisa mais linda. Você fica contemplando. Você fica ali apaixonado, olhando para aquela criança. Então contemplar isso, irmão, se olhar para Jesus apaixonado. Como o Senhor é lindo. É entender que você depende dEle, irmãos. É adorar Ele. É cantar, mas de coração. E não somente porque a canção é bonita e mexe com as suas emoções. É o momento de você realmente adorar Ele, irmão. De declarar aquilo que você sente por Ele. E antes de começar os cultos, hoje, às 4 horas da tarde, eu estava orando. Eu sempre oro, irmão, e eu falo: Jesus, me usa, por favor, eu te suplico, eu te imploro, não deixa eu falar de mim. Eu quero falar aquilo que o Senhor quer que eu fale, por favor, Senhor. Porque eu entendo, irmãos, o quanto eu sou dependente dEle. E aí eu estava orando e eu falei: Senhor, eu te amo tanto, eu não vejo a hora de te ver. E aí eu falei para Ele assim: Senhor, eu tenho tanta saudade de Ti. E na hora que eu falei isso, eu achei engraçado, porque eu pensei: como é que eu posso ter saudade de alguém que eu nunca vi pessoalmente? Eu não sei explicar, irmãos, mas eu não vejo a hora de ver Jesus, de abraçar Ele, de contemplar a glória dEle assim na minha frente, ver Ele. E nós ainda não podemos ver Ele face a face, mas a presença dEle já está aqui neste lugar. E todas as vezes que você sente a presença dEle, irmão, você tem que contemplar, você tem que abrir a boca, você tem que adorar, você tem que clamar. Não importa se você é tímido ou não, que Deus te dê ousadia. Se você não quer dançar, se você não quer pular, é um direito seu. Mas fale para Ele aquilo que você sente. Abra sua boca. Não fique, irmãos, parado diante da presença de Deus. Você precisa contemplar a glória de Deus. E toda vez que você vem no culto, toda vez que você louva o Senhor, você está tendo a oportunidade de contemplar a glória dEle. E se você quer ser transformado, e se você entende que você precisa de transformação, que você precisa ter sua vida mudada, comece a contemplar a Cristo. Se você quer ser como um espelho que reflete a imagem dEle, primeiro você tem que contemplar. Não tem como refletir a imagem daquilo que você não contempla, daquilo que você não conhece. Não tem como refletir a imagem se você ainda tem véu no seu rosto. Não tem como refletir a imagem dEle se você ainda tem distrações que tem te impedido de contemplar a glória dEle.